Olá, olá, muito bem-vindos de volta ao melhor podcast de cinema de Portugal, quiçá da Península Ibérica e quiçá da Europa, não é, Bernardo? Nem por isso nós não ganhámos nenhum pods este ano. E eu sublinho, este ano. Este ano, exatamente. Mas sim, muito obrigado por nos continuarem, obviamente, aqui a aturar-nos e a ouvirem-nos. E estamos já no episódio número 13, número do azar, Bernardo. Espero que É verdade, é verdade. não seja um prenúncio de maus filmes que tu traz esta semana para aqui, Vamos ver. mas vamos ver, Vai acontecer exatamente. na próxima hora. Exato. Mas, portanto, esta semana continuamos aqui com muitas estreias também ligadas aqui aos Muitas. Oscars, tudo mais. Uhum. Tivemos na semana passada até, por exemplo, Complete Unknown, um completo desconhecido que estreou e ainda vou estrear, ainda faltam, não é? Alguns filmes assim, oscarizados ainda não, mas nomeados pelo menos e já com alguns prémios na bagagem. E olha, um deles é o Sing Sing, não é, Bernardo? Que foi Exatamente. nomeado aos Oscars e que ouvi dizer que era um dos filmes que tu ias trazer. Verdade, verdade. É verdade, é verdade. É uma das estreias da semana e que vamos conversar um bocadinho mais adiante sobre ele. Vou deixar talvez o melhor para o fim, talvez. Esta semana estreiam 9 filmes, portanto há um Uau. bocadinho para todo o gosto, não é? Vou dar os meus 2 cêntimos sobre aquilo que devem apanhar nos cinemas. E começamos aqui com um pequeno filme de terror dramático com apenas 85 minutos, chamado A Presença, de Steven Soderbergh. Um filme Uhum, que tem gerado algum buzz. verdade. E depois temos também outros filmes como Crónicas Chinesas, que em inglês se chama An Unfinished Film, título intrigante. Uhum, Depois O Amor Dói, ação cómica, com o saudoso ator de Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, Ke Huy Quan. uhum. Sem Amarras, drama histórico sobre a escravatura no século XVIII, e ainda um filme de animação para toda a família chamado Um Panda em África. Um Como se panda. não bastasse, outra produção espanhola a puxar para o thriller que se chama Uma Noite com Adela. Exato. E isto são as estreias da semana. Eu vou falar de outros filmes, 3 filmes que também estreiam hoje. Sing Sing, como estavas a dizer há pouco, Uhum. um drama prisional que tem sido muito nomeado e premiado nos circuitos internacionais e que conta com 3 Oscars da Academia, que o número sagrado, não é? Um Uhum. número com muita simbologia. Depois, Werewolves, em português, Lobisomens, um thriller de ação que podes ver com o teu pai. Diria que é aquele filme que é Né? seguro e de ver com um pai que gosta daquele cinema de ação. E Certo. ainda a coprodução entre Portugal, Guiné-Bissau, França e Angola, com o título Nome, que é também um drama sobre a independência e corrupção do país que deixou de ser uma colónia portuguesa em 74. Foi o primeiro país que Portugal reconheceu como independente. E mais à frente temos a entrevista com a atriz Binette Ondonc, que é coprotagonista no filme. Muito bem, muito bem. Verdade, eu tenho assim algumas questões, porque falaste do panda em África. Isso tem alguma coisa a ver com o panda do Kung Fu ou nada a ver? Nada a ver, nada a ver. Mas já a animação tem alguns traços ali do Panda do Kung Fu, sobretudo o Panda. Mas ainda não vi o filme. Mas vai ser aquela estreia para toda a família. Pois, Que exato. já agora que os filmes tipo Mufasa e Vaiana 2 vão começar A a descer, não é? desaparecer lentamente, têm que aparecer outras propostas alternativas, ainda que Uhum. se adivinhe um número precário, digamos assim, para este filme de animação. Não tem uma grande produtora por trás, nem uma máquina de marketing assim tão intensa. Tão grande como a Portanto, Disney, eu sim, claro. penso que vai apenas cumprir cota. Para quem já viu todos os outros filmes da Disney, tem ali uma proposta para os mais novos. Mas Está aqui. fica se calhar para a semana na possível análise à bilheteira, não é? Exato, exato. E outro filme que tu também falaste, Bernardo, filme Werewolves, Lobisomens. Será que é uma sequela de um filme chamado Lobisomem, que também estreou há pouco tempo? Do É porque Liu estes Anel. nomes, exato, estes nomes são É muito verdade, parecidos. é Ou verdade. não? Parece que eles se enganaram e voltaram a colocar o filme
em Exato, cartaz, mas com um póster alternativo ou coisa assim. exato, Não, não exato. foi? Exato. Mas não. Até acho que estreou exatamente no top 10 da bilheteira, foi um dos filmes que entrou na semana Sim. passada, salvo erro, e eu estava aqui a ver que agora Hollywood já estava a fazer sequelas a estrear em semanas seguidas, assim, logo, Semanas. É, logo é. para levar o público. Portanto, mas não é, obviamente, Não, eu estava a nada brincar, disso, assim como o nada disso. Panda de África, mas que tal estes lobisomens, portanto, aqui no plural, portanto, não é só um Uhum. lobisomem, Não, é são isso, são muitos. muitos, conta-me E lá têm mais. muita fome. São Muita fome. bichos carnívoros daqueles, em fatos de borracha, incríveis. E o que é que Bem, tu achaste desses lobisomens, não desse lobisomem? o filme é escrito pelo Matthew Kennedy e realizado pelo Stephen C. Miller. Eu não sou um expert na carreira do Stephen Miller, mas dei assim um relance no IMDb Uhum, e o IMDb contou muita coisa. Por exemplo, que ele tem uma tendência de misturar ação com suspense ou terror, para efeitos que têm sido muitíssimo pouco aclamados. E desta vez a história é sobre uma superlua que há um ano transformou os humanos em contacto com o luar em lobisomens hum, e matou milhões de pessoas. Foi uma catástrofe. E a ação decorre um ano depois, quando se prevê que a superlua surja de novo e uma equipa de cientistas vai testar uma solução que desenvolveu, entretanto, para tentar travar esta mutação e hum. conter esta epidemia grotesca. Agora, será que conseguiram travar o problema? Tan, Estás a ver tan, que não. tan, tan. Bem, Exato. estás a ver que não. E quando o inferno aquece, o nosso protagonista, o Wesley, que é um antigo oficial da Marinha, que está a ser interpretado pelo Frank Grillo, em esteroides, ele tenta regressar a casa e impedir que os monstros caçem a sua família. E portanto estamos aqui em completo território de cinema de série B, com efeitos Ah, visuais que, vá, têm competência suficiente para que a premissa seja credível. Conseguimos levar minimamente a sério, não são aqueles efeitos do canal Sci-Fi. exato. E o filme, no início, começa por lembrar a Purga. Já viste a Purga? Já, sim, senhor. Depois E as deu uma várias data de sequelas. sequela. Pá, Exatamente. acho que por acaso só vi talvez mais uma. Depois aquilo começou a estender-se demasiado e eu perdi o Sim, e interesse. acabaram por não conseguir reinventar-se muito, mas pelo menos aquele primeiro filme Foi e interessante e tinha uma foi premissa interessante. interessante. Foi uma lufada de Exatamente. ar fresco também dentro do género de terror, na altura, diria eu. Sim, porque depois também misturou invasão domiciliar e era uma tendência na Era. época. Uhum. Portanto, eu penso que foi bem conseguido pelo conceito. E há aqui uma preparação geral para esta ameaça da noite. As pessoas estão a barricar-se, a configurar câmaras de vigilância, a verificar armas. Soou-me à purga. Só que Uhum. depois evolui para um rascunho muito, muito pobrezinho do Nova York 1997. É um filme de 81 realizado pelo John Carpenter, que em inglês chama-se Escape from New York. Já vi. Já viste? Gostei Então vais muito. conseguir perceber o paralelismo que vou aqui fazer. Porque enquanto este filme, apesar de ter como principal função entreter e transportar-nos para uma cidade anárquica, um ambiente em ruínas, é também um filme com muita relevância temática, sobretudo nos tópicos da ganância política. Porque a América, em 81, estava ainda a sarar as feridas da Guerra do Vietnã, que mostrou-se completamente inconsequente. Milhares de homens morreram em vão. E, de certa maneira, o Nova York, 1997, capta muito bem esses ares do tempo. Essa revolta, sobretudo, se não uma revolta, um político cujas ações são irrefletidas e que provoca um caos completo. Portanto, temos aqui entretenimento politizado e com qualidade, não é? Neste Escape from New York. E quando comparo com o Werewolves, sinto alguma saudade deste cinema de série B que era capaz de deixar uma impressão. Aliás, o Carpenter tinha esse dom. Basta recordar, por exemplo, o clássico de culto como Eles Vivem, que Sim, sim. expõe, denuncia a lógica capitalista. Aqui é tudo demasiado descartável, as personagens são genéricas, o enredo é completamente desinteressante e nem a ação consegue despertar a atenção. Podia, por exemplo, caprichar na violência,
ou ser assim, carismático, não é? Como aquele filme dos zombies nazis, o Dead Snow. Que aquilo Sim, é uma sim, tontice, uma claro. completa tontice. Sim. E é isso que tu Mas ao esperas menos, até dos filmes de série B, exatamente, é serem tontos, tem, em alguns vá. sim, às vezes são tontos, noutras vezes têm um lado sério, mas que raramente é esse o intuito, não é? O intuito é Exato, é isso mesmo, entreter, é exato. passar um bom bocado e depois tens ali uma mensagem ou duas cozidas no enredo que acabam por dar-lhe peso. E depois são esses os filmes, tipicamente, que transcendem para os filmes de culto, não é? Conseguem gerar ali uma pequena onda de entusiasmo, um grupo fervoroso de fãs. Nós aqui temos criaturas fantásticas num enredo pouquíssimo imaginativo, o que só por si é uma tremenda contradição. E é um filme que não tem vontade de ascender para lá da sua insignificância. E, portanto, não tendo essa garra, ficamos-nos pelo mau entretenimento. Portanto, espero que este, Bernardo, não seja o filme da tua semana, porque isso seria muito mau presságio para o que vem aí. Verdade. Décimo Mas terceiro episódio, a maldição. exatamente, era tipo sexta-feira 13, episódio 13, e estarmos aqui só com maus filmes. Mas eu julgo que não, e estou muito curioso para saber o que é que tu achas do filme Sing Sing. Vamos deixar mais para o fim deste episódio. E agora, há outro filme que tu também trazes, portanto, uma coprodução portuguesa, o filme Nome. Tenho também muita curiosidade, infelizmente ainda não consegui ver, e falaste com a Binette Undonk, portanto, com o protagonista deste filme, não é, Sim, Bernardo? co-protagonista. Sim, Co-protagonista, ela, exato. ela está em cena aqui, sobretudo com o Marcelino António Inguira, mas não só. Boa, boa. E falaste com ela, Bernardo, portanto, olha, vamos ouvir esta entrevista e depois já te digo se foste um bom Algumas impressões. entrevistador ou não, Bernardo. Fica ao Vou-te desafio. avaliar. Até já. Olá, Bineto Undonk, obrigado por teres aceitado o convite para conversarmos sobre o filme que protagonizas, Nome, de Sana Nanahada. Como é que estás? Olá, estou bem, obrigada. Muito obrigado por estares aqui comigo para falar sobre o filme. A Obrigada primeira eu. vez, ora é essa, sabes que a primeira vez que te vi no cinema foi num documentário muito interessante chamado Rosinha e Outros Bichos do Mato, da Marta Pessoa. E o nome, este filme, é o teu primeiro trabalho em cinema de ficção, o que, penso eu, deve ter exigido mais de ti enquanto atriz. Neste processo de construção da Nambu, a tua personagem, o que é que foi mais desafiante para ti? Ui, para mim, no processo da construção de personagem da Nambu, eu diria que foi as cenas do parto e também tentar criar uma memória Eu e estou-me a tentar rir porque tenho uma pergunta exatamente sobre essa cena. sobre o Força. parto, ok. Uhum. Um, foi a cena do parto e também esta ideia da mulher que vem da aldeia na altura da luta da libertação. Porque normalmente quando se pensa na luta da libertação da Guiné-Bissau, tens toda, principalmente nas mulheres, fala-se muito mais das mulheres que estiveram nas linhas da frente. Uhum. um, e muitas das vezes eu não tenho memórias visual nada de mulheres que vinham das aldeias, o que é que elas faziam. E para mim isso também foi um pouco complicado, então estava sempre a falar com o Sana, que me contava imensas histórias, Uhum. para ajudar-me com o imaginário e também indo para a Guiné muito antes das filmagens, eu própria também fui visitar Tabancas, as pequenas Uhum. aldeias, Uhum. que é de onde vem a Nambu e onde se passa também um pouco da história dela da banca de familiares também para perceber como é que são as dinâmicas e isso Uhum. ajudou bastante. E a cena do parto, tive a sorte de ter mulheres parteiras tradicionais e tive a passar um bom tempo com elas em que elas ensinavam como é que eu poderia ter um parto sozinha com a minha barriga falsa dentro do mato. Foi incrível. Acredito que sim, porque é uma cena em que tu estás sozinha, não é? Na floresta, começas a Uhum, cantar para os céus. É uma cena uhum. que penso que tem um certo misticismo, não é? Sim, E a sim. câmara dá-te também muito espaço para tu representares. A minha pergunta era, apesar, não é, desse apoio que tiveste,
das parteiras, em Uhum. que espaço mental é que estavas, que memórias ou sentimentos é que tiveste de evocar para conseguir chegar àquele lugar? Porque não é apenas técnica, há ali também Uhum. muita emoção, não há apenas Sim. um lado de construção, não é Uhum. que aposto que conseguiste absorver um pouco daquilo que as senhoras com quem estiveste, as parteiras, te Uhum. informou. Mas depois Sim. há uma outra dimensão, não é? Fala-me dessa dimensão. Hum, eu acho que uma das coisas que a Nambu pede mesmo antes do parto, aquela canção, e depois falar com o Deus Nindô, que é para pedir guia e Uhum. proteção. E eu acho que durante o processo também tive essa sorte de. Eu tinha muito medo dessa cena, para ser honesta, porque eu não sabia como é que eu ia fazê-la. Eu não sou mãe ainda, mas por um lado também penso, ok, sou filha, então se calhar devia começar por aí. E isso, por um lado, também deu-me uma segurança, para além de falar com várias pessoas que fizeram, colegas que já foram mães, acho que isso informou-me também muito sobre o processo para essa cena. Mas diria que no momento de fazer, ou mesmo nos dias próximos, estava confiante de que ia conseguir fazê-la, mas é uma sensação que não sei explicar. Eu sabia, o contexto, tudo estava preparada, e eu acho que a partir do momento que já era para fazer, foi deixar ir Uhum. e veio, a coisa veio. Não sei, aquela guia, contacto, digamos, com os nossos ancestrais, tudo, Foi veio à tudo. primeira? Foi apenas num take? Nós fizemos 3 takes Ok, diferentes, ok. mas o take que ficou foi o primeiro take. Este filme está profundamente enraizado na história e memória da Guiné-Bissau. E tiveste aqui o luxo, a oportunidade de trabalhar sobre a direção de Sanana Narrada, que é um dos nomes mais importantes do cinema guineense. Isto de alguma forma mudou a perspectiva que tu tens do teu país? Eu diria que enriqueceu muito, ainda mais, porque também ajudou-me na construção de uma memória de um país que muitas das vezes é só visto pelo lado negativo. E deu-me um certo Uhum, orgulho também poder fazer este filme, também para conhecer as histórias, destas mulheres na altura da libertação e dos homens, também para poder. uhum, Deu assim um certo empoderamento e clareza, porque tivemos também a sorte de passar por várias zonas em que houveram acontecimentos muito importantes durante a luta, e o Sana, que teve no processo da luta da libertação, também poder falar com ele, enriqueceu-me muito mais como pessoa e também como guineense. E acabou também por levantar uma proximidade ainda maior desta coisa que é criar a memória de um país através da cultura uhum. e do visual também, porque muitas das vezes, lá está, como eu estava a dizer há pouco, quando falamos assim da luta da libertação, às vezes não há muita memória, ou fala-se do Cabral, da Titina Silá, da Carmen Pereira, e depois nunca se avança mais. E acho que fazer este filme, nesse sentido, enriqueceu-me bastante. Muito bem. Não apenas a ti, mas vês também esse enriquecimento na cultura da Uhum, Guiné-Bissau, não é? Há um sim. bocadinho esse lado duplo. E sabes, quando falamos de guerra, sobretudo neste contexto colonial, falamos muito do papel do homem. Hum. E aqui, de certa maneira, não é diferente. Só que a tua personagem traz uma forte dimensão feminina à história. Como é que encaras a Nambu dentro da narrativa e na reflexão sobre a mulher no contexto da luta pela independência? A Nambu dá rosto às mulheres. A Nambu é uma personagem que conseguimos ver em Bissau hoje em dia. Hum, Tanto a Nambu como o nome, infelizmente, por um lado o nome. Mas a Nambu pois. e a Nambu representa estas mulheres que, com muita garra, que tanto cá estaríamos a falar neste caso do feminismo, ah, Uhum, e que, e que numa situação com estas circunstâncias assim tão difíceis, em que muita gente partiu para a guerra, para a luta da libertação, e que não havia, neste caso, há uma parte no filme que falam que não havia ninguém na aldeia às vezes, ou para chorar os mortos, em que
não se pôs ela e tanto como a tia Kuta, que não se puseram numa posição de mulheres coitadas e que estão abandonadas, Uhum. mas tentaram se reinventar de alguma forma e trazer uma certa emancipação também e ajuda para a libertação do país. E na verdade acho que elas são as mulheres no filme, e principalmente a Nambu, com esta coisa de carregar a barriga durante Uhum. o processo do filme e depois do parto, carregam uma certa geração futura de um país. E para além disso, também são, em essência, os grandes pilares da sociedade guineense, até hoje ainda. Tu, quando vais à Guiné-Bissau, tu vês que as mulheres são um grande pilar e que ainda se sente muito. Ainda não há muito espaço em que estas mulheres tenham foco, Uhum. Uhum. total foco a 100%, para que possamos também ouvir delas, ter outras visões, mas isso sempre também depende muito de quem está por trás, não é? Quem está por trás Claro. da câmara, e acho que a mudança também tem que partir um pouco daí. Mas para mim, pá, interpretar esta personagem foi assim uma inspiração mesmo muito grande. Vai ser difícil num próximo papel superar talvez a importância, não é? Que a Sim. personagem teve, porque tu no comentário, no Rosinha e Outros Bichos do Mato, eras uma espécie de um manequim representativo, não é? De um racismo sistemático. E aqui tens um papel muito mais ativo, não é? Aqui tens também uma oportunidade para mostrar o que vales e Uhum. certamente que pretendes continuar a fazer cinema enquanto atriz, certo? Sim, sem dúvida. Muito bem. Para este papel, viste algum filme ou leste algum livro que te tenha ajudado a prepará-lo? Sei que és fã de cinema, gostas de Uhum. fotografia, teatro. Sim. De onde veio a inspiração para lá deste contexto histórico, das conversas que tiveste com o Sana, Uhum. das influências que tiveste nas conversas também com as parteiras? Uhum. Em termos de Eu, mídia, o eu que é que comecei te por, ajudou? eu comecei por rever todos os filmes do Sana, os Uhum, filmes do Flora também, que por um lado acabam sempre por falar um pouco desse período. E também por as várias imagens, pelas cartas também do Amilcar Cabral desse processo, porque ele também, em muitas das cartas e muitos dos diálogos que tinha, entrevistas, também mencionava muito o papel das mulheres, para que o país se pudesse libertar, que sem elas que não uhum. seria possível. Ele era um Um, visionário, não é? Não só do ponto de vista daquilo que é a importância do cinema, como também uhum, daquilo que as mulheres conseguem trazer a uma sociedade. sim, É muito ele interessante. é mesmo, ele foi uma das pessoas que compreendeu que sem estas mulheres que não dá mesmo para avançar. E Uhum, acho que hoje em dia há muita falta, ainda não se compreende bem isso. E também isso traz muitas das dificuldades que temos hoje em dia. Porque acho que com a inclusão delas também haver mais espaço, as coisas também seriam diferentes. Para além dos filmes de Sana e do Flora, eu sou péssima agora com nomes, eu estou a ver o livro. Mas é do Miguel Medina. Ok, Tive imensos livros que falavam sobre o período colonial, li os livros, a carta para a Maria Helena do Cabral também. Foi tudo em volta de livros e de imagens desse período muito bem. em que se estava quase a começar a luta da libertação, e também o depois, de como é que era a sociedade, como é que as pessoas se adaptavam, as pessoas que vinham das ilhas, e também fui aos arquivos da família ver imagens Hum, de mulheres, muito principalmente, bem, que é para ajudar. E penso muito que bem. ajudou também por um lado, sim. Muito bem, esse contacto foi importante para ti e eu penso que isso, de certa maneira, se transportou para aquilo que vemos na tua interpretação no grande ecrã. Antes de nos despedirmos, uma última pergunta. O que é que tens visto ultimamente que gostasses de recomendar a quem nos ouve? Sei que estás a estudar cinema, Uhum. portanto, o que é que estás assim a trabalhar? Algum filme ou algum argumento que te esteja aí na cabeça e que tu estás um bocadinho mais obcecada com? Um filme que eu vi recentemente, na verdade vi no ano novo, que foi é de Payal Kapadia. Tudo o que Estou a tentar agora imaginamos.
sobre Estou a luz, tentar agora como traduzir luz. para português. All we All imagine we as imagine light. as light, yeah, sim. Saí da sala de cinema, é um filme lindíssimo, Deslumbrada. assim. É muito sensorial, tocou-me assim bastante, e é um filme que eu recomendo mesmo, mesmo muito. O filme é Sim. muito bonito, e cinematograficamente está incrível, e mesmo, e lá está, fala também do papel das mulheres na Sem farmácia, dúvida. dos horários noturnos, das viagens que faziam, do percurso, e acho que é uma história que, independentemente de se passar na Índia, toca um pouco a várias mulheres em todos os cantos do mundo. E é uma história muito bonita, é a forma como foi contada, não há explicação. Aquelas imagens, as sensações que te fazem sentir. É um filme mesmo que vale a pena, mesmo muito. Fica mais uma recomendação, além do nome e do trabalho do Sana. Dinette, parabéns pelo filme e muito obrigado por esta breve Obrigada, eu. conversa. Nome estreia hoje, dia 6 de fevereiro, nos cinemas. Votos de muito sucesso, tanto para ti como para o filme. Vemo-nos no Muito cinema. obrigada. Muito obrigada. Foi uma honra, obrigada. Até breve, então. Até Até breve. breve. Sabes, Bernardo, achei interessante porque aqui o Gabinete disse também o enquadramento, não é, do filme Nome, relativamente ao colonialismo, ahm, fez-me também lembrar em parte aquilo que, por exemplo, também na entrevista com a Margarida Cardoso, portanto realizadora do filme Uhum. Banzo, não é? Existe aqui algumas parecenças, mas não só a nível temático, e que tu também lhe perguntaste, e ela falou, por exemplo, do papel da mulher, não é? Uhum. Neste Sim. filme, no filme Nome, que em parte também é engraçado. O Banzo talvez seja mais transversal a esse nível, não se foca, portanto, nem numa perspectiva feminina ou masculina, não é? Eventualmente, portanto, é transversal a todos, e aqui o nome já é diferente. Sim, é uma Hum, perspectiva do ponto de vista do colonizado, exato, dos exato. guineenses. Exato. E Sim. achei isso engraçado. E é engraçado até ver como, lá está, por exemplo, em tão pouco tempo, não é? Estou a estrear dois filmes, pronto, o Banzo português, não sei se é co-produção ou não, este nome é uma co-produção portuguesa, irem buscar estes temas e trazê-los, digamos, à ribalta, não é? Aqui ao cinema, em Portugal, e gostei bastante, portanto, desses insights, não é? Em relação a esta temática. E gostava de saber, Bernardo, também o que é que, pronto, tu, ao teres falado com a Binete e também ao teres visto o filme, eu sei que também já vais falar sobre o mesmo, Uhum. achaste dessa parte, e até se quiseres, pronto, estender-te um pouco, comparação, mas aqui uma comparação a nível temática, se eu estou certo ou não, Bernardo, o que é que achas? Há uma atitude, sem dúvida, de revisitar, não é, a Uhum, época colonial e de percebermos com maior profundidade e também empatia o que é que estava de facto em causa, porque é um pouco como víamos no documentário Rosinha e Outros Bichos do Mato, da Marta Pessoa, havia uma narrativa, não é? uhum, E essa narrativa era dominante. E quando existe uma narrativa, estamos a falar do contrário de liberdade, estamos a falar de uma imposição. Agora, através do cinema e do mundo livre, que neste momento infelizmente está ameaçado, mas que ainda continua, está de o pé. cinema é uma ferramenta para nós revisitarmos o passado e o compreendermos melhor. Neste caso, foi a história da Guiné-Bissau, Uhum, a época da luta pela independência e de percebermos algumas convulsões do ponto de vista deles, não é? Da luta pela libertação. No caso do Banzo, era quase como um retrato da opressão e a maneira como os portugueses também se ficavam afetados com claramente. Uhum, aquilo que estava a acontecer nos campos. Portanto, é interessante como filmes que partilham, não é, tangencialmente alguns temas, uhum. conseguem ter abordagens tão distintas e que ainda assim contribuem, cada um à sua maneira, para o discurso sobre a epopeia portuguesa e todo Exato, aquele era isso discurso mesmo. dominante Uhum, que tem sido a norma e que felizmente o cinema está a conseguir desconstruir. Isso tal e para qual. mim é a grande valência destes filmes, Uhum, conseguirmos personalizar a história dos países, sobretudo aqui do nome, já vou
falar um bocadinho mais aprofundadamente, conseguimos perceber melhor a luta pela independência e, no caso do Banzo, conseguimos entender que não era tudo preto e branco. Exato, e isso é engraçado ver como estes filmes vão trazer esta temática, mas em abordagens diferentes. Acho que pessoalmente também não tenho visto nos últimos tempos esta temática ser abordada tanto em cinema, pelo menos, mas é engraçado ver que talvez esta temática vá começar a ter mais pontos de vista e ter um olhar mais aguçado, não é? E Bernardo, este nome, especificamente, que está agora nos cinemas, o que é que te fez pensar não só em relação a este tema, mas como filme em si, não é? Como obra de, eu não gosto de ter muito aqui entretenimento, mas pronto, como obra cinematográfica, o que é que te trouxe? É aqui um cinema com uma vertente histórica muito importante e tem, sem dúvida, um lado de entretenimento, mas eu diria que não é a sua principal valência. É realizado pelo Sana Nanahada, que é o primeiro realizador da história do cinema da Bissau-Guineense, aqui na sua terceira longa-metragem, e revisita a memória da guerra colonial e a sua juventude para questionar a Guiné-Bissau dos nossos dias. Será a Guiné-Bissau atual aquela que ambicionavam quando tentavam expulsar os militares portugueses do país, que na verdade acabaram por conseguir em 74, na sequência da Revolução dos Cravos? O contexto desta história em si dava um filme, porque no final dos anos 60, o político revolucionário Amílcar Cabral, que mencionámos na entrevista, enviou o Sana Narrada, o Flora Gomes, Josefina Lopes Crato e José Bolama para Cuba com o objetivo de estudar cinema e regressar à Guiné e documentar a guerra. Portanto, o Cabral entendeu que se as pessoas vissem o que se estava a passar, a opinião internacional podia ser favorável ao seu país. E são estas imagens de arquivo, captadas já à época, que formam a base para este filme, que tem um fio condutor de ficção, que diz respeito sobretudo ao Marcelino António Inguira, que se chama Nome, é um jovem camponês sem rumo que se apaixona pela jovem interpretada pela Binette Undonk e depois de um embate em que parece que não se vão dar muito bem, eles lá caem nas graças um do outro e o nome acaba por engravidá-la e pouco tempo depois foge para se juntar ao Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde e guerrilha contra os portugueses. Então o drama cruza passado com presente, ficção com realidade e conseguiu reter a minha atenção porque seguimos situações que vão do conflito armado à história de uma mulher traumatizada. Passamos pela construção do bombolom, que é um tambor tradicional do país, por um rapaz que é acompanhado por um espírito, e esse rapaz diz respeito à infância do realizador. Portanto, não é um enredo estagnado, é um enredo com movimento, tem uma mensagem importante sobre o estado atual do país e também tem uma certa descrença, que vem da incapacidade dos cidadãos controlarem a sua ganância. Há aqui um projeto de país que está por cumprir, com menos corrupção e uma participação cívica mais intensa. E esse tema está patente, apesar das personagens não serem muito interessantes, nem tão pouco a encenação de algumas situações é, diria, de uma construção aguerrida Mais e que nos cativante, faz, talvez. sim, mais cativante e que traz uma certa atração ao Uhum, filme. Isso às vezes não acontece. Penso que o tempo nem sempre é bem aproveitado. uhum, Agora, o filme está no seu melhor quando provoca a curiosidade com elementos mais fantásticos, que são elementos que dizem respeito à tradição do cinema africano. Ou mesmo até momentos de grande aflição, que é o caso do nascimento do filho de Nome, numa cena em que a Ambinete parece conectar-se à natureza enquanto dá à luz. Uma cena que comentámos na entrevista, que eu adorei, em que ela está bastante conectada com a própria cena e com a própria personagem. Penso que houve ali um alinhamento em que ela diz que acabou por ser natural depois da uhum, preparação, foi algo sim. espontâneo, e eu penso que isso
é um sinal de talento. E até quando nos confrontamos com os registros de um país que sonhava e continua a sonhar com uma utopia. Portanto, este nome é um esforço que, na minha opinião, tem o seu interesse, é um interesse sobretudo histórico, Uhum. mas que acaba por não me convencer completamente. Faltou ali qualquer coisa, não é? Faltou ali uma construção mais intrigante, personagens mais carismáticas ou com as quais nos conseguíssemos identificar mais alguns traços distintos. No entanto, quando se trata da reconstrução histórica, eu Uhum. penso que consegue passar as suas mensagens e há muito valor nisso. Muito bem, muito bem. Portanto, está aqui a tua análise ao filme Nome, eh, de Sana Nada, e co-protagonizado pela Binette Undonk, pronto, que tiveste agora aqui esta entrevista e que está então agora nos cinemas em Portugal. Portanto, também fica também aqui uma nova proposta, digamos, estou a tentar enquadrar aqui dentro desta temática, mas como o Bernardo disse, e bem, com duas abordagens totalmente diferentes e falando, lá está, em opções de cinema, em salas de cinema em Portugal, Há muitas, Bernardo, há há muitas. muitas, não é? Então, olha, vamos lá aqui dar aqui um olhinho à nossa bilheteira. Olhando aqui para o top 10, então, desta semana, aliás, do fim de semana passado, como sempre, 30 de janeiro a 2 de fevereiro, temos aqui duas estreias dentro do top 10, portanto, não muitas estreias. Agora, com 9 filmes a estrear esta semana, eu prevejo que há aqui muitas, esperemos, não é? Que estreias novas dentro do top 10, mas temos aqui duas esta semana, o que também não é nada mau, digamos assim, porque também tivemos aqui algumas grandes estreias, como o Brutalista e o Paddington na semana passada. Vamos ver como é que estão aqui. E em 10º lugar temos o filme Vaiana 2, que está exatamente há 10 semanas dentro do top 10. E, portanto, passou a marca dos 551 mil, 3 milhões e 551 mil euros acumulados. Portanto, é um sucesso Disney ainda aqui fortíssima, já viste? Entramos em Sim, fevereiro e Vaiana 2 ainda estreou no final de novembro, estreou a 28 de novembro e continua aqui no top 10. É um grande feito, não é, Bernardo? é um grande feito, é um vencedor Uhum. e certamente vai ter um bom desempenho no streaming também. Sim, certamente, certamente que estará para breve, quer dizer, não sei quando é que é, mas deverá estar para breve em estreia, ou se calhar até já está, muito provavelmente na Disney Plus, obviamente. Mas pronto, passando aqui para nono lugar, portanto, Vaiana 2 estava em nono, passou para 10º, e em nono continua aqui, surpreendentemente, pelo menos para mim, o filme Seven, Sete Pecados Mortais, portanto, é a reposição do filme Seven de 96, estreou cá em 96, mas é de 95, e portanto na Uhum. sua segunda semana continuou a levar espectadores ao cinema, com mais 5.623 espectadores, portanto um feito grande para um filme que já foi mais do que visto, não é, E Bernardo? não sei se tiveste atento às notícias, mas o Interstellar vai voltar aos Ah, cinemas. pois, ainda, pois Portanto, ele tinha estreado em a nós segundo, não está é? a ouvir o O nosso público podcast. e também o E nosso eu... podcast, Exato, mas está sobretudo a ouvir o público e exato. está a dar-lhes aquilo que eles querem, não é? Porque no fim das contas é um negócio e, portanto, se isto for uma estratégia que dê fruto, que impulsione Sim, não só estas reposições, não é? Os filmes que estão a ser repostos, como também incentiva as pessoas a ter curiosidade pelo que está a estrear, pelas novidades, certamente. pode Uhum. ser muito, muito bom. E portanto, eu acho que não fiquei tão surpreendido como tu que em relação ao Seven, porque é uma tendência que está consolidada. É verdade, sim. Não, sem dúvida, e acho que, pronto, agora ele estava estreou em 6º lugar, portanto desceu aqui para nono, provavelmente já não vai estar no top 10 para a semana que vem, ainda por cima com tantas estreias, mas é efetivamente um risco que está a compensar e que também certamente será bom para as cadeias de cinema, portanto é de louvar e espero que venham mais.
Em oitavo lugar temos outro filme que estreou na semana passada, o filme Flight Risk, Voo de Alto Risco. Tinha estreado em sétimo, desceu aqui para o oitavo e, portanto, é o novo filme de Mel Gibson, realizado por Mel Gibson, e continuou a levar aqui alguns espectadores ao cinema, não é? Aqui é que eu me surpreendi o filme ainda estar no top 10, porque foi de facto um filme pouquíssimo comentado, inclusive online. Verdade. Portanto, ainda estar no top 10 é uma vitória, diria, porque não tem sido muito alavancado. Não. Sim, talvez o passa-a-palavra e o nome também, se calhar Num círculo muito restrito, fez parece. aguentar, depois talvez fez aqui aguentar ainda o filme que Sim. já ultrapassou a barreira dos 109 mil euros em receita bruta. Se reparar, já é também um tipo de filme de ação thriller que não tens aqui no panorama, não é? Do que está atualmente no cinema. Não é? O mais Verdade. aproximado será talvez aqui o Seven, por Sim, curioso que pareça, sim, porque verdade. não há, o Né? resto é tudo muito mais sério, não é? Ou de animação, que já estão nos cinemas já há algum tempo, ou filmes de Oscar. E há um Verdade. público que também não está assim tão interessado. Há um público que, em vez de querer ir ver a nova biografia do Bob Dylan ou o filme de sucesso, fenómeno, Ainda Estou Aqui, quer algo mais leve, mais de entretenimento puro e duro. Mark Sim, Wahlberg e o Mel Gibson são a escolha deste público. sim, certamente, certamente. Passando para sétimo lugar, a primeira estreia desta semana, o filme Companion, que levou cerca de 7 mil espectadores ao cinema, portanto acho que é um feito louvável, quase 50 mil euros em receita bruta, que para mim foi uma surpresa vê-lo aqui, talvez. Eu próprio ouvi falar pouco do filme, mas também já ouvi dizer que é um filme bastante original e correu-se talvez aqui nas redes sociais, teve aqui Sim. algum buzz e que eu, entretanto, ouvi falar dele mesmo já depois dele ter estreado, mas até à estreia, até à semana passada, quando a gente gravou Uhum, o outro uhum. episódio, tinha passado completamente baixo do meu radar, mas pronto, estreia aqui bastante bem, diria eu, mas Sim, ainda não não o tem, vi, mas pois, estou muito curioso. não Muito tenho curioso, sim. muito a acrescentar, mas veremos como é que se comporta aqui na bilheteira. Em sexto lugar temos Sonic 3, o filme, portanto passou de quinto para sexto. Na sua sexta semana, é realmente, continua a ser também um sucesso, um filme que estreou ali entre Vaiana e Mufasa, salvo erro, e que esteve ali muito sempre no segundo, depois em terceiro, e continua aqui ainda bastante forte, quase a chegar a 1,5 milhão de euros em receita bruta acumulada, porque acho que é um feito para este filme, para esta terceira sequela já. Terceira sequela, não, segunda sequela, mas terceiro filme desta saga. E em quinto lugar, temos O Brutalista. Estreou na semana passada em quarto lugar e desceu agora para quinto. Levou também pouco mais do que 9 mil espectadores, muito parecido com o Sonic 3. E que talvez seja o filme que vai ganhar o Oscar de melhor filme, Bernardo. O que é que achas? Até à data é o filme que eu penso que poderá mesmo levar a estatueta, porque se pensávamos que a Emília Pérez estava a ameaçar, os tweets da Sofia Gascon Pois, isso tem causado muita polémica, não é? arrasaram as possibilidades do filme, não só da Talvez, atriz, mas pois, também do filme. Eu penso que a única que vai sair veremos. ilesa é a Zoe Saldana. Exato. Bem, veremos. Depois também vamos fazer, já agora relembro, um episódio especial para os Oscars. Portanto, vamos certamente falar mais sobre a Emília Pérez nessa altura, porque é o filme mais nomeado desta edição dos Oscars. Mas pronto, o Brutalista aqui, na sua segunda semana, a manter-se bastante forte, e que está a atrair o seu público. Talvez pudesse atrair mais, mas tem uma duração talvez um pouco extensa, por isso mesmo também tem menos sessões por norma do que outros filmes que são mais curtos em duração, mas pronto, mas mesmo assim mantém-se aqui André, dentro do top 5. tem o tempo que precisa para contar a Sim, sim, sua nada belíssima contra. história, ok? Nada Não contra. há filme bom, longo o suficiente Sim, e filme mau, curto demais. é verdade, é verdade. Mas pronto, mas isso obviamente a nível de bilheteira, não é? Pode ser Claro, diferente, claro que sim, mas e claro que sim. afeta, e por isso Estava a acho que meter-me é contigo.
sim, sim, é uma surpresa positiva. Pronto, tendo ainda mais em consideração esse aspecto, mas obviamente que o aspecto também nomeado a 10 Oscars também tem o seu peso, obviamente. Sim, e Ahm, repara, e é portanto, o filme que tu queres ir ver ao cinema. Tu pois, queres ir eu ainda ver não fui o ver, Brutalista ao cinema, porque em confesso. casa Hã? não há de ser a mesma experiência. Até porque o som do filme deixa-te completamente absorvido na história. A Envolvido. certo ponto Uhum. chega a ser incomodativo, mas num bom sentido, sobretudo Pois, nos créditos iniciais. Porque o filme tem um domínio sobre ti, tal como uma peça de arquitetura brutalista uhum. consegue fazer de ti pequeno, não é? Tu estás ali perante aquele tamanho edifício, sentes-te insignificante. É um Sim. bocadinho isto que o filme faz. Exato, exato. E passando para quarto lugar, temos aqui Mufasa, o Rei Leão, na sua sétima semana também. Portanto, continua a ser aqui um filme que mantém o seu público, obviamente, e mesmo aqui com a competição de Paddington na Amazónia, que está em terceiro lugar, na sua segunda semana, consegue ter aqui 17, quase 18 mil espectadores. Portanto, passou a barreira dos 3 milhões e 200 mil euros em receita bruta e é um salto muito grande porque o Brutalista, em quinto lugar, não chegou aos 10 mil espectadores e Mufasa, o Rei Leão, ainda levou 17 mil, quase 18 mil na sua sétima semana. Portanto, é outro filme também como Vaiana 2, que é um grande feito. Mas Paddington, olha, falando já em Paddington na Amazónia, na sua segunda semana, manteve aqui o seu terceiro lugar e, portanto, também é de louvar. 22 mil espectadores, levou mais Uhum. 22 mil espectadores ao cinema, portanto, já quase 50 mil espectadores. Portanto, nada mal, não teve Nada mal, nada mal. nenhuma descida considerável até no número de espectadores, de uma semana para a outra. Portanto, os parabéns, continua aqui acima do Rei Leão e a levar o público ao cinema. Em segundo lugar, temos a estreia mais elevada desta semana, um completo desconhecido, ou a Complete Unknown, que por pouco, por acaso, Paddington não o passava, não é? Teve também pouco mais de 22 mil espectadores, ahm, mas esteve aqui em estreia em segundo lugar, portanto, é um feito, não é? Acho que é um filme também que teve muita publicidade, não é? E Sim, 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 portanto sim. tinha, para além do buzz, não é? Dos Oscars, das nomeações que obteve, acho que também era uma estreia já muito procurada e publicitada e teve muito marketing. Portanto, obviamente, aliás, choca mais que não tenha chegado em primeiro lugar, talvez, mas efetivamente, falando já em primeiro lugar. Ainda estou aqui, literalmente ainda estou aqui em primeiro lugar, E na sua ainda estou aqui terceira e estará, semana, e exato, estará. que na sua terceira semana, comparando, por exemplo, com o Completo Desconhecido, como estava a dizer, que teve muita publicidade, levou Uhum. 22 mil espectadores, mas o Ainda Estou Aqui na sua terceira semana ainda consegue levar 42 mil, pouco mais de 42 mil espectadores, passou a barreira de mais de 1 milhão de euros em receita bruta em Portugal, acumulada, e, portanto, terceira semana, fortíssima ainda em primeiro lugar. O Completo Desconhecido não conseguiu travar o reino de Ainda Estou Aqui, e, portanto, veremos como é que o Ainda Estou Aqui vai se dar para a semana, mas tem sido um sucesso, não é, Bernardo? Este filme é um autêntico caso de estudo, não é necessariamente difícil tirar as conclusões do porquê de o filme estar a ter o sucesso que está a ter. No entanto, quando nós olhamos aqui para os Big Four, não é? Para os quatro Uhum. grandes, no futebol temos os três grandes, Né? aqui temos quatro. O Ainda Estou Aqui consegue superar o entusiasmo do Completo Desconhecido, É que verdade. à partida tinha tudo para estrear em primeiro lugar, porque vai buscar Exato. tanto aquele público que está empenhado na carreira do Timothée Chalamet e Uhum. que está interessado na sua progressão e é naturalmente uma faixa etária um pouco mais jovem. E depois temos também aqueles fãs de Bob Dylan que tipicamente estão na faixa etária mais 40, 50 anos, talvez, e que também têm muito interesse em perceber what's the buzz about? O que é que Exato. está aqui a acontecer com um completo desconhecido? Portanto, não estar em primeiro lugar é mesmo apenas devido a este fenómeno chamado Ainda Estou Aqui. Exato. Verdade, verdade. E lá está, como estava a dizer há pouco, ainda estou aqui e ainda estará, muito provavelmente,
não sei se no primeiro lugar para a semana é mais difícil, mas pá, com estes números é impossível também ignorar, portanto, é muito Sabes que eu possível. penso que estará. Portanto, exato, Não portanto, há nenhuma estreia que eu quatro diga semanas, assim, já viste? 4 semanas em primeiro lugar, a ser um mês inteiro, a ser o filme mais visto em Portugal. É realmente um é um feito feito. Sim. enorme e nem o completo desconhecido conseguiu aqui retirar o Ainda Estou Aqui de primeiro lugar, mas veremos o que é que acontece para a semana. E pela primeira vez neste episódio apenas, ainda não referi, mas vou referir agora que podem enviar sempre, obviamente, chatear-nos por e-mail. Não é chatear-nos, que nós gostamos muito. Por e-mail para o endereço correspondência@freireimarquesnocinema.pt para dizer, olha, se viram algum destes filmes do top 10 ou não, que gostaram, que não gostaram e por aí fora, estejam à vontade, está bem? Que nós depois também podemos trazer aqui ao podcast e ler, mas também, atenção, se não quiserem que nós leiamos aqui, eh, estejam à vontade, digam isso nas mensagens ou através das nossas redes sociais, podem também dizê-lo e nós podemos só referir ou não dizer o nome, também não há esse problema. Estejam completamente à vontade. E Bernardo, agora que falámos da bilheteira, chega o grande momento do filme que eu quero muito saber a tua opinião, que é o filme que estreia, que está agora nos cinemas, o filme Sing Sing. Ora bem, 5-5, o filme que tem mais nome, badum-tse, neste podcast, porque está nomeado para 3 Oscars da Academia, é realizado por Greg Kildar e escrito por John H. Richardson, Brent Buell e Clint Bentley. Uhum. É um filme que está nomeado para melhor ator, para Colman Domingo, melhor argumento adaptado. É um filme que tem por base uma peça teatral chamada The Sing Sing Project Uhum. e é desenvolvida pelo grupo de teatro de uma prisão nos Estados Unidos que se chama Sing Sing, que é um nome curioso para uma É, não prisão, não é? é? É Exato. algo mais animado. Exato. Eu mais rapidamente dava este nome a uma creche do que a uma prisão, mas E já agora, passo a ressalva que isto não é um musical, pois não, Bernardo? não é um musical de todo, embora haja interpretação e haja todo É, um aspecto musical no teatro. E por falar em música, exato. está nomeado para melhor música original. Bom, Portanto, não tendo propriamente faz jus ao nome, não é? grande coreografia, faz jus, sim. Exato. E este é um filme que conta a história de um grupo de prisioneiros que faz parte de um programa de teatro, em que os atores preparam peças de teatro para se distraírem, não é? Os presos tornam-se atores e criam relações uns com os outros. É uma oportunidade para que eles desenvolvam competências de empatia, competências de interligação, ou melhor, interrelação, e também de uma certa vulnerabilidade, porque estamos a expor-nos um bocadinho ao ridículo, algo Uhum. que normalmente boa parte dos presos eh, pode considerar ofensivo, não é? Há toda uma masculinidade tóxica nestes estabelecimentos prisionais exclusivos para homens, este projeto vem um bocadinho contrariar esta tendência. Pois. E é engraçado porque, com exceção do Coleman Domingo, e que interpreta o Divine G, que é um dos fundadores deste projeto teatral, e o Paul Raci, que teve no saudoso The Sound of Metal, um excelente filme com o Riz Ahmed no papel principal. Uhum. Ele aqui interpreta Brent Buell, que está a dirigir os atores e que escreveu a peça que eles vão encenar. Com exceção destes, todos os outros atores são ex-presidiários. E o filme, de certa maneira, quebra aqui uma barreira, não é, entre a ficção e a realidade. E por um lado é sobre esta ideia da prisão enquanto instituição de reabilitação, que é um conceito quase utópico, não é? E que acaba por ser, por essa utopia, um conceito pouco explorado no cinema. Normalmente vemos personagens a tentar fugir da prisão, como Ah, o drama de artesanato Fugiu um Condenado à Morte, do Robert Bresson, ou mesmo o drama Os Condenados de Shawshank, do Frank Darabont, um dos hum. filmes mais citados E e clássicos, reconhecidos na digamos. história do cinema norte-americano. Raramente
temos a oportunidade de ver os indivíduos na prisão a estabelecer relações construtivas e a serem vulneráveis uns com os outros, a criar um clima A partilharem as suas de... emoções, não é? E Sim, sim, exatamente, a serem exatamente. vulneráveis, não é? Ora bem, ora bem. Então há aqui uma certa exploração da liberdade da alma, apesar do corpo estar confinado. E isto é um dos pontos mais importantes do filme. Ainda que o filme faça tenha um trabalho de câmara que muitas vezes nos convida a olhar lá para fora, como se fosse, apesar de ser importante eh, a distração, a conexão com o outro, mesmo num ambiente prisional, nada substitui verdadeiramente a libertação do corpo. A liberdade. Uhum. Sim, e o filme penso que pisca o olho a isso porque temos vários planos em que dentro da cela olhamos lá para fora. Portanto, há Uhum. um certo anseio. Ainda assim, é interessante a maneira como tudo se desenvolve, porque o próprio filme não se conforma com a ideia banal de, por exemplo, encenar uma peça de Shakespeare. Uhum. Um dos condenados diz assim: então, mas e se fizéssemos uma comédia? O que por si só começa a passar a mensagem de que o filme vai ser subversivo. Em vez Exato. de ser, novamente, Hamlet, por exemplo, vamos fazer aqui uma peça onde somos mais livres, mais criativos, e eles acabam por misturar uma série de referências que vão do Freddy Krueger aos westerns, e a peça que o Paul Raci acaba por levar como proposta aos atores para eles encenarem é assim uma coisa meio louca e que eles próprios ficam muito entusiasmados com aquilo porque estão a sair fora da caixa. E o filme sai fora da caixa nessa medida. E penso que funciona bem por aí. Onde eu tenho algumas reservas é no facto de ser uma experiência demasiado higienizada. Ok, existe algum conflito, sim, existe sofrimento psicológico, mas o que falta é um contraste mais evidente. Faltam aquelas quesílias entre os presos, faltam uma certa tensão latente lá dentro. Parece que é um passeio no parque. Está tudo bem, não E, é? Entre eles, pois, etc. parece que há assim algumas notas de tensão, mas acaba por não ser de todo o foco, e eu penso que o primeiro ato beneficiava de uma certa mensagem de horror. Para de facto, quando olhamos para este programa de E para a teatro, nós peça, uhum. percebermos, ok, há aqui um contraste, há um momento Houve de uma grande evolução, houve uma aflição, e diferença. depois Uhum. eles aqui têm a oportunidade de se libertar e de Uhum. até estabelecer alguma amizade, não é? Apesar do que acontece lá fora. Isto havia aqui potencial para criar um antes e um depois que resultasse num filme depois mais emotivo, onde nos pudéssemos conectar mais, porque acabou por não me emocionar, Uhum. apesar de ser um filme que eu admirei e que, sem dúvida, recomendo. Mas falta aqui qualquer coisa para chegar, por exemplo, a um Best Picture, não é? Uma nomeação para melhor filme. Pois, porque falhou essa nomeação, não é? Houve Sim, muitas sim, falhou pessoas essa até que estavam nomeação. à espera, não é? E houve a Sim. surpresa do Ainda Estou Aqui ter entrado para melhor filme, Uhum. e o Sing Sing era um dos que até havia muitas apostas, digamos que ia ser nomeado para melhor filme, e acabou por não ser. Pronto, Sim, a exatamente. nomeação do Colman Domingo é uma nomeação merecida. Ele tem aqui um desempenho extremamente vulnerável e acaba por Uhum. ser aqui eh, o ponta de lança do grupo, digamos assim. É aquele que representa este grupo de condenados que estão a participar neste programa, que acaba por ser um programa otimista e de grande crença, porque nós Uhum. não olhamos para as instituições Dessa prisionais forma, desta pois. maneira. Não, nós olhamos para elas como locais de castigo, de punição. Então, o filme tem aqui uma perspectiva fresca. Eu apreciei esta perspectiva, ainda que o trabalho de argumento não estivesse de uma maneira que me levasse, por exemplo, às Te lágrimas. Não, arrebatasse, não exato. me arrebatou, não me arrebatou, mas ainda assim.
Um bom filme, sim. Um bom filme, boa, boa. Bem, isto hoje está então complicado, Bernardo, porque hoje não é assim tão claro a minha Achas que escolha. não? Acho que, deixa-me cá ver. Portanto, isto foi. Começámos por Lobisomens, que acho que não, pronto, um filme de série B manhoso, segundo o Bernardo Freire. Acho que não usaste esta palavra, mas digo eu. Não, mas é pior que manhoso. Exato. Depois passámos pelo nome e por um filme mais colonialista português, que também gostaste, mas também faltou qualquer coisa. E este Sing Sing, a mesma coisa. Idem, aspas, aspas. Isto está difícil, Bernardo. Portanto, nome ou Sing Sing? Tan, 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 tan. Vou apostar no. Ai, este hoje é difícil, Bernardo. Estás-me a lixar. Assim não gosto. Vou cancelar esta parte do podcast e esta rúbrica de eu tentar Vai- adivinhar. Vamos Vais cancelar isto começar tudo. só a perguntar-me, Bernardo, Logo, qual é o exato. teu filme da semana? Assim com um ar muito desapontado. Então vá, Bernardo. Claro, Como não, quem estou a quer brincar. despachar a coisa. Exato. Epá, nome. A minha aposta Não, vai é o Sing filme Sing. da. Olha, É o Sing errei. Sing. É o Sing Sing, sim. Primeira vez que eu errei. Sim. É por ser o episódio 13. Olha, está aqui. Que eu, a partir do 14 para a frente, eu vou voltar a assustar. Este episódio eu já sabia, ia acontecer alguma coisa. Então Eu é o penso que Sing o Sing. nome vai conseguir conquistar o seu público, Uhum. aquele público que está verdadeiramente interessado no tópico. Não, acredito que vá sair contente com o Uhum. filme. Boa, Mas ainda assim, a minha grande recomendação, se, se só puderem ir ver um filme ao cinema, que seja o Sing Sing. boa, boa. Foi mais até porque aquela cena que estavas a dizer do nome, da Binete, que houve ali uma ligação, a cena com a Sim, natureza, e eu pensei assim, sim. eu acho que isto arrebatou mais o Bernardo que o Sing Sing. Mas pronto, olha, errei. É de ser o episódio 13, estava destinado. Não, o nome é um filme em que o todo é menor que as partes. Pois, percebo. Enquanto que o Sing Sing acaba por ser um filme em que o todo é maior do que as partes. Eu Certo, gostava compreendo. que conseguisse, em momentos, enaltecer-se, mas Ser acaba ainda por ficar maior. ali, sim, mas Exato. acaba por ficar apenas, ok, na globalidade, Uhum. é um filme bastante recomendável. Boa, boa. E pronto, estamos aqui na nossa reta final. Eu vou só chamar aqui novamente a atenção para quem chegou até aqui, que pode nos contactar através das nossas redes sociais, ou Instagram, mais, ou por e-mail, através do endereço correspondência@freiremarquesnocinema.pt. Ficou aqui então as análises do Bernardo com 55 Nome e Lobisomens, muitas mais estreias que há durante esta semana. E para a semana estaremos cá novamente e também vamos ter depois um episódio pelo menos especial sobre os Oscars, lá mais para a frente. E acho que é isto. Isto agora é tipo recados. Estão todos dados, não é, É Bernardo? isso. É Estão isso. todos dados. Se Pronto. quiserem entrar em contacto connosco, sabem como fazê-lo. Exato. E estejam à vontade. Exatamente. Bernardo, olha, muito obrigado. Mais uma semana, aqui Ora, estamos é essa. nós. E para a semana cá estaremos com mais filmes, mais estreias. E é isso. Espero que tenham gostado. Para quem nos ouviu, Bernardo, uma boa noite, um bom descanso. Vê filmes, vê mais filmes para nos trazeres aqui para a semana. Para a E semana a adeus mais. a todos e a todas que nos ouvem. Adeus. Até à próxima.